Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estamos na segunda semana da Páscoa e até Pentecostes a Igreja reflete sobre as consequências, vamos dizer assim, os benefícios da ressurreição. A fé que nós temos não é uma fé imaginária, não é uma fé inventada, mas é uma fé que brota de um relacionamento de Deus conosco. É Deus quem se revela para nós. É Deus quem se faz conhecer. E Ele o fez de maneira incrível. Basta olharmos a história da salvação, a história desde a criação até a vinda de Jesus, como que Deus agiu junto do seu povo. Sempre tinha uma palavra, um profeta, alguém dizendo, conduzindo, mostrando, e Ele se revelando a nós. Nós não podemos alegar de nenhuma forma que somos ignorantes do que Deus fez em nosso favor. E mais ainda, quando Ele enviou o seu Filho. Veja, Deus enviou profetas, Deus enviou homens sábios, Deus conduziu o seu povo, deu a lei, deu os mandamentos, fez tudo para Ele. E depois de Ele ter preparado o povo, manda o seu próprio Filho. É a última instância da ação de Deus no meio de nós, a pessoa do seu Filho, aquele quem o Pai lhe deu o Espírito sem medida, é Deus feito homem. É isso que Jesus está a nos dizer, o Deus feito homem. Portanto, a crer em Jesus, aceitar Jesus, significa ter vida eterna, salvação eterna. Rejeitá-lo e não crer nele significa que ainda está sob a ira de Deus. Porque todos nós somos pecadores. E quem está no pecado está sob a ira de Deus, sob o castigo de Deus, vou dizer assim, mais claramente. Mas quando que nós saímos da ira de Deus? Quando nós abandonamos o pecado e assumimos a vida nova que Ele trouxe. Aí saímos da ira de Deus. Porque o pecado envolve justiça. Nós gostamos de justiça, né? Mas não fazemos justiça. Somos injustos e julgamos muitas vezes que isso é ser justo. Deus é justo por excelência. Ele sabe fazer justiça. Ele não é de levar à morte, Ele é de salvar. Ele propõe salvação. Por isso cabe a nós darmos respostas a isso. O que Jesus nos diz no Evangelho é para que eu e você tenha essa resposta nos nossos lábios, como uma profissão de fé. Eu creio, Senhor. Eu creio
que tu viesses da parte de Deus. Os apóstolos tiveram um momento em que Jesus colocou-os, vamos dizer assim, a tomar uma decisão definitiva sobre ele. Quando alguns disseram assim, eu não quero mais seguir o Senhor porque é muito exigente e não sei o que lá. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês também querem ir embora? E eles vão dizer, Senhor, a quem nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Palavra de vida eterna significa que ela vem de Deus e ela vive para sempre. Os mandamentos que nós recebemos, os ensinamentos de nosso Senhor, nada foi alterado. Nada. Quem que anda alterando as coisas de Deus? Quem que quer alterar a palavra de Deus, o ensinamento de Deus? Santo Estanislao foi forçado pelo imperador a mudar o conteúdo da fé, o ensinamento de Cristo. E ele disse não. E ele insistiu, o bispo, em viver de uma maneira não muito cristã, não muito ordeira, e o bispo excomunga ele. E isso atrai sobre si uma perseguição, coisa que nós sofremos até os dias de hoje e será até a vinda de nosso Senhor. Essa perseguição, a não aceitação de Jesus, a não aceitação da verdade, decorre uma perseguição. E é nessa perseguição é que nós somos provados, vamos dizer assim, naquilo que nós cremos. Se nós não vamos ser mornos e nem frios, mornos ou frios. Porque é preciso sim dar uma resposta. E a ressurreição de Jesus deu aos discípulos uma segurança muito grande, sobretudo quando, derramado o Espírito Santo sobre eles, eles saem a fazer o anúncio da boa nova da salvação. Então, quando Pedro é questionado, preso e depois é solto, e eles proíbem ele de pregar expressamente em nome de Jesus, como hoje se busca de uma maneira muito sutil e delicada, né? Eliminando o crucifixo, eliminando-se falar de Deus, eliminando-se, até o último estágio vai ser eliminar quem acredita em Deus, que começa pelas coisas externas, né? Até chegar na pessoa. E quais das pessoas que vivem bem a fé não são perseguidos? Mas por que são perseguidos? Porque nós somos mentirosos, porque nós não somos pessoas que fazem o bem, que promovem o bem, que buscam fazer justiça como deve ser feito mesmo? É porque a luz revela a maldade das trevas, a sutileza das trevas. E é por isso que não querem que a luz brilhe. E nós somos luz nesse mundo. Os apóstolos foram proibidos de falar em nome de Jesus. E eles vão responder o que para eles? Antes é preciso obedecer a Deus do que aos homens. A obediência a Deus é fruto desta fé que Jesus no Evangelho nos fala. Aquele que crê em mim será salvo. É preferível crer em Deus primeiro e fazer o que é a vontade dEle do que fazer a vontade dos homens, que são contrárias à vontade de Deus. Porque quando é conforme a vontade de Deus, estamos em comunhão. Vivemos a mesma fé e partilhamos a mesma Eucaristia. Mas essa resposta de Pedro é uma resposta que eu e você precisamos dar todos os dias e em todos os momentos. Quantas vezes nós somos quase que obrigados a concordar com coisas que a gente, de sã consciência, diz, eu não concordo com isso, isso não é verdade, isso não é certo. Então nós corremos um grande risco de hoje sermos calados por aqueles que não aceitam a Cristo. Mas precisamos dar respostas. É preciso antes obedecer a Deus do que aos homens.
e dá testemunho, anuncia, faz o anúncio da palavra, dizendo que a pregação que eles fazem, aquilo que aconteceu com Jesus, ele fala que por causa de vocês ele foi levado à morte. E havia nessa época um medo muito grande da parte dos que acusavam os apóstolos, porque na época existia a vingança do sangue. Então, se eles fossem culpados assim de que mataram Jesus, eles tinham o direito de também eliminá-los. Essa vingança de sangue que se fazia na época. Então eles ficaram assim como que cercados, não os apóstolos, mas aqueles que queriam que eles calassem a boca, porque eles tinham culpa maior. Mas o apóstolo, com toda a autoridade, com todo o conhecimento da verdade e com toda a graça de Deus, ele vai dizer que nós somos testemunhas de que Jesus vem da parte de Deus. Nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Olha que bonito. Obedeceu a Deus, encheu-se do Espírito. Porque o Espírito de Deus é a verdade. E é Ele que conduz. Antes era o Cristo falando aos apóstolos, agora é os apóstolos anunciando com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito de Cristo. Assim o cristão, neste século 21 que nós estamos vivendo, deve buscar esta comunhão profunda com Deus, de forma que o Espírito Santo possa encontrar em nós esse espaço de fé, de confiança em Deus, que nos leve a dar testemunhos. Como fez Santo Stanislau, deu testemunho daquilo que ele acredita. E assim a igreja sobreviveu e sobreviverá até o fim dos tempos, porque ela não é conduzida pela vontade humana, pelo querer humano ou pelo gosto humano, mas ela é dirigida pelo Espírito da verdade, que é Deus. Portanto, a resposta que Jesus quer de cada um de nós é uma resposta de fé. Acredite que Deus te ouvirá e te dará da parte dele tudo o que ele prometeu. O salmo que nós hoje meditamos, Salmo 33, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aquele que confia no Senhor e deposita nele a sua vida, a sua esperança, a sua confiança, esse é ouvido por Deus e é restabelecido. É isso que o Salmo nos traz hoje e nos leva a rezar. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo do ressuscitado, enche o nosso coração e nos dê confiança e esperança e paz.